Nossas vidas estão diariamente por um fio. Podemos sim ser acometidos por problemas imprevisíveis ou surpreendidos por acidentes de trânsito, no trabalho ou até mesmo pela violência urbana que atinge níveis alarmantes em nosso país. Muitas pessoas de bem são vítimas de violência urbana. Muitas dessas vítimas perdem suas vidas e deixam filhos, entes queridos, amigos e colegas de trabalho. Lembrando que o homem perfaz grande maioria das pessoas acometidas por esses traumas. Outras pessoas conseguem sobreviver a esta verdadeira guerra. Entretanto, é necessário se readaptar à sociedade, pois restam-lhes sequelas psicológicas e muitas vezes físicas. Meu convidado de hoje no Red Talk é meu querido amigo Otávio Soares, musicista, baixista desde a adolescência, compositor, que tem uma grande história de música nas apresentações que ele teve com diversas bandas que compôs, e também uma história de luta, de vida e superação. Otávio, boa noite, seja bem-vindo aqui no Red Talk. Para mim é uma honra você ter aceitado meu convite e quero aqui desejar que a gente tenha um bom podcast e que a gente possa falar de vários assuntos que possam ajudar várias pessoas. Boa noite para você. Boa noite a todos. Eu fiquei muito feliz com o teu convite, é um prazer imenso estar aqui, espero poder contribuir de alguma forma aí com quem está ouvindo e que seja um bate-papo bem legal. Vai ser. Otávio, eu me lembro desde a minha adolescência e talvez a sua, eu sou mais velho que você, mas a gente tem uma idade aproximada, que você tocava, eu me lembro de uma propaganda do colégio CA, lembra disso? Lembro. Eu nem falei pra você, já pra surpreendê-lo, que você tinha um cabelão, e você fez uma propaganda que você tocava um violão, etc. Desde quando você começou na música, Otávio? Na verdade, eu sou filho de músicos, né? Meu pai era um músico muito talentoso aqui da Paraíba, se chamava Golinha. Golinha. Os Quatro Loucos. Os Quatro Loucos, isso, ele foi fundador dos Quatro Loucos, a primeira banda de rock da Paraíba, né? Uma banda que é histórica, que por essa banda passaram nomes como Zé Ramalho, Vital Farias, e meu pai e meu tio Floriano foram os fundadores, né? Uhum. E aí a minha mãe também foi integrante desse grupo, tocava teclado, cantava, e além disso tocava acordeon, violão em casa. E Zé Ramalho tocou nessa banda? Zé Ramalho passou, foi um dos Isso nos primórdios. Ele já tinha suas... Você sabe dizer se ele já tinha suas músicas? Não, inclusive o documentário do Zé, tem um trecho que ele fala que ele descobriu que ele queria ser músico quando ele assistiu uma apresentação dos Quatro Loucos. Ele viu meu pai no palco, ele olhou pra ele e falou assim, é isso que eu quero ser da vida. E aí ele foi tentando e ele conseguiu entrar na banda, né? Sensacional. Foi muito bom. E, obviamente, como seu pai era músico e sua mãe também musicista, né? Exatamente. Você teve essa introdução. Aí tava no sangue, né? Ninguém me ensinou. Ninguém me pegou minha mão, ensinou acordes e tal. Mas eu convivia nesse meio, né? Uhum. Eles escutavam música o tempo inteiro. A minha casa era Beatles rolando o tempo inteiro, né? E aí eu ia visitar meu pai, às vezes, ensaios, meu pai tocando em festivais, eu cheguei a subir ainda como criança num palco, vendo aquele show, vendo aquela multidão, e aquilo vai instigando você, vai despertando. Eu me lembro dos festivais, cara, fantástico. Eu cresci em Cajazeiras, né, quase 500 quilômetros daqui, e lá tinha festivais, e era fantástico, eu já convivi, eu sempre quis ser músico também, mas cidade pequena não chegava instrumento, a gente não tinha acesso, quando tinha uma banda que chegava lá, né. Hoje você toca principalmente baixo, né, Otávio? Eu toco principalmente. Mas você começou baixo. Com outros instrumentos, ou não? Na verdade, eu comecei tocando violão em casa, né? E meu irmão também era mais velho que eu. E meu irmão também tocava violão, mas eu comecei a tocar e aprendi muito mais rápido que ele, né? Aí, meu irmão, por ser mais velho, ele entrou numa banda de rock. E quando ele entrou na banda de rock... Qual era a banda? The Killers, o nome da banda. The Killers. Já com o Júnior Punk. Aqueles caras dos Estados Unidos roubaram de copiaram, vocês. Copiaram de vocês. A banda chamava The Killers, né? Um Júnior Punk, né? Ensaiavam lá dos bancários. Eu me lembro que tem um vídeo desse aí rolando. Um cheiro estranho, ele fala no vídeo. Pois aí meu irmão entrou nessa banda, e aí eu fiquei louco, né? Cara, eu quero entrar. Aí meu irmão falou assim, cara, quer entrar, só tem vaga pra baixo. Aí eu falei, não, baixo não, cara. Mas aí, pela vontade de entrar na banda, eu terminei pegando um baixo emprestado do meu pai. Mas já tocava violão? Só violão. Aí eu peguei o baixo e fui pro ensaio. Cara, eu também toco, né? Não sei se você sabe, eu tenho óbvio 4 baixos. E eu comecei... Eu não sabia desse seu lado baixista, né? Isso, eu comecei assim. O baixista não ia poder ensaiar. Cara, tu pode levar o baixo no ensaio da gente? Posso.
Aí me apaixonei pelo som, pelo timbre, pela pegada. Eu, caramba, eu vou comprar um pra mim também. Aí comecei a tocar. Não sou um exímio baixista, mas eu toco pra o que me satisfaz. Depois disso, você tem a trajetória com a banda Insight, né? Que foram pra trajetória escalada do rock, foram parar no Rock in Rio. Zé Filho já esteve aí onde você está. Ele contou essa história aí do Insight no Rock in Rio, que foi muito bacana. Era você, Gledson, Sandro, isso. Zé Filho, tinha mais alguém? Léo Noronha. Léo Noronha nos teclados. A banda foi uma banda histórica, né? Que marcou época aqui. Mas assim, eu não posso esquecer de falar que antes da Insight teve a Sexto Sentido, que foi uma banda fundada por mim, por meu irmão. Verdade. Meu irmão, Sexto Sentido. Jeff passou pelo Sexto Sentido. Qual o nome do seu irmão? Elísio Neto. E essa banda abriu muitos caminhos, né? Foi a gente Sexto Sentido era do CA, do Colégio CA. Isso, a gente como Sexto Sentido, a gente já chegou a tocar em vários eventos do Moçada que Agita. Isso, tinha os concursos, né? De bandas. Eu me lembro disso aí. Então essa banda, a gente já começou a tocar na noite, né? Tocamos bastante. E aí, até que o momento que a gente se separou, né? Uma briga familiar, eu e meu irmão acontece. Aí cada um seguiu o seu caminho. E aí eu fundei a Insight, né? Eu convidei outros músicos e fundei a Insight. E a Insight foi esse tremendo sucesso que as pessoas aqui não esquecem. Eu acho que Zé Filho estava saindo do Sociedade Anônima na época, né? Acredito que ele teve o Sociedade Anônima, que era com Maurício Buriti e tal. Fizeram sucesso, lançaram um disco... Perdidos na Multidão? Não, Sociedade Anônima. Eu não acompanhei esse... Não acompanhou? Não. Que teve... Não, acompanhou. Garota Prodígio, você conhece a música, Não, né? eu conheço, mas eu não hit, conheci o trabalho do Sociedade Anônima, não acompanhei. Pois é, eu me lembro de você principalmente da Insight, né? E, salvo engano, você foi morar em outra cidade e tocar, né? Isso. Após o show que fizemos no Rock in Rio, né? Eu tomei a decisão de morar no Rio de Janeiro. Meu irmão já morava lá. E aí eu fui morar no Rio de Janeiro e como o nome, a banda Insight teve uma dissolução e o nome era meu, aí eu fui morar no Rio e eu decidi fazer uma nova formação da Insight no Rio. Eu, meu irmão e um músico carioca, um baterista carioca. E aí a gente começou a tocar bastante lá, mas aí conhecemos um produtor que gostou demais do nosso trabalho, ele conferiu as letras e pela temática das letras ele sugeriu que a gente mudasse para um nome em português. E aí, assim, surgiu a banda Zero Calibre, que nós fizemos no Rio de Janeiro. Bacana. Que foi uma banda... Nós é quem? Eu, meu irmão, Elísio. Isso, e o baterista, chamava Gabriel. Um power trio. Um power trio. Chegou a ter um quarto integrante, mas a banda base era um power trio. E aí, essa banda, a gente tocou Domingão Faustão, Coca-Cola Vibe Zone, ganhamos diversos festivais. Sensacional. Diversos festivais. Esse detalhe eu não sabia. Foi uma banda que a gente, com trabalho autoral, a gente conquistou muita coisa. O Rio de Janeiro é conhecido, pelo menos no senso comum, como uma cidade bastante violenta. Sim. E com sua banda lá, vocês foram vítimas de violência urbana? Olha, no Rio de Janeiro eu cheguei a sofrer 2 assaltos. Com um mês de Rio de Janeiro, roubaram meu carro. Você já foi presenteado? Fui batizado, um mês. Mão armada ou você voltou e não estava mais lá? Eu fui para uma festa muito próxima ao local que eu morava, na casa de um amigo, parei o carro na frente do prédio dele, subi para a festa, quando eu desci, tava a vaga vazia, levaram o carro. No seguro, tudo certinho? O seguro não pagou, foi uma confusão danada, foram anos e anos de luta aí. Foi difícil. Rapaz, mas e em relação à violência urbana com sua pessoa, teve alguma coisa no Rio? Tive, sim. Teve um episódio que eu fui fazer um show, e nessa época a gente morava num apartamento que era no 4º andar de escadas, né? Então, a gente, né, foi uma batalha muito grande aí, meu irmão, no Rio de Janeiro, né? Passamos por muita coisa. E aí, quando a gente foi fazer o show, eu desci com o equipamento, eu dei umas 3 viagens para descer o equipamento para o carro, e aí quando eu finalmente tinha colocado tudo no carro, o carro ficava na rua, não tinha estacionamento no prédio. No Rio de Janeiro tem muito isso, muitos prédios que não tem estacionamento. Não tem estacionamento. Aí os carros ficam na rua. E a gente morava num bairro chamado Vila Isabel nessa época. E aí... Que deve ser da Unidos da Vila Isabel, é isso? Exatamente. Deve ser. E a rua chamava Rua dos Artistas ainda. Aí a gente morava lá no Rio, e aí quando eu coloquei o equipamento todo no carro, aí eu baixei para tirar a trava da marcha. Quando eu levantei a cabeça, tinha um bandido de cada lado com metralhadores.
Metralhadora, já era. E bateram no vidro, só que no banco da frente estava o amplificador de baixo. Aí ele não conseguiu entrar. E o outro, ele estava no meio da rua com a arma e ele dizia assim, tira a trava e sai do carro, tira a trava e sai do carro. E nesse momento eu fiz uma coisa muito errada, que eu não tenho nenhum orgulho, mas é uma reação, assim, inesperada. É instintiva, instintiva. Né? Eu olhei para o carro com todo o meu equipamento, com todo o meu suor de vida e assim, fiz uma loucura. Eu empurrei a porta em cima do bandido, de um deles, e saí gritando, correndo pelo meio da rua. Socorro, 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 e já esperando assim a rajada, né? O tiro. Eles se assustaram com a minha reação e entraram num carro que estava na frente e foram embora. Mas aí eu saí correndo, socorro, socorro, e tropecei, caí na rua, no asfalto, ralei no asfalto, e aí fechei o olho, assim, esperando os tiros. Aí, graças a Deus, isso aí deu certo, eles né? foram embora. É. Bacana. Então, lá no Rio, você não... O trauma que você teve por agressão, por arma de fogo, não foi lá no Rio, não é isso? Não foi. Em Natal, não é isso? Natal. Eu não sei detalhes, mas agora, se você puder contar. Posso, sem problemas. Pra você ter uma ideia, eu viajei por vários lugares, né? Eu não fui assaltado em lugar nenhum, já morei em Recife. Uhum. Fui assaltado aqui, igual a você. Os caras desceram do carro, me trancaram e... Sabe, filme, que ele tranca você, desceram 2 pistolas. Já veio na minha cabeça, o outro pegou um cordão que eu tinha e o cara ficou fazendo terrorismo lá. Eu disse, eu tenho uma filha, não me mata, por favor. Aí fui tirar o relógio caiu no chão, ele, pronto, vou levar um tiro agora, né? Você não vale nada, né? Você vê ali, sua vida tá na mão de um vagabundo. E aí ele não atirou e foi embora. Aí você diz assim, não, isso é tarde da noite, 6 horas da noite, às 18 horas. Um rush, o cara levou meu carro tinha outro carro dentro do carro. Você sabe que a gente gosta de equipamento bom, né? É. Então era tudo muito caro, tudo de extrema qualidade, pedais, guitarras, 2 guitarras. Mas consegui reaver tudo, menos um tablet, etc. Eles fizeram nessa noite uma festa lá. Como foi teu evento lá em Natal, né? Natal... Vocês foram tocar? Já estavam morando aqui? Isso, a gente morava já no Rio há cerca de 10 anos e fazia muito tempo que a gente não vinha para o Nordeste tocar. Aí surgiu um convite para a gente tocar aqui em João Pessoa e um convite para tocar em Natal. Então aí a gente também tocaria num aniversário de uma sobrinha minha, a gente faria 2 shows em João Pessoa e um show em Natal. Aí decidimos vir, né, para fazer os 3 shows. Viemos com, inclusive, filhos, esposas na época. E aí paramos primeiro em João Pessoa. Você já tinha filha? Eu tinha um filho. Na época esse filho estava com 3 anos e meio, mais ou menos, bem pequeno. E meu irmão também tinha uma filhinha pequena. E aí a gente veio para cá com as famílias, deixamos a família aqui, as esposas e filhos, e fomos fazer o primeiro show em Natal. De lá viríamos fazer 2 shows em João Pessoa ainda. Mas após a apresentação em Natal, a gente estava no local, e aí surgiu o convite de um pessoal que assistiu o show. Você lembra onde foi? No escritório? Não, foi no Peppers Hall. Ah. E aí, em Ponta Negra. Ponta Negra. E aí, logo após o show, a gente tava lá curtindo, tava bem legal o local, o show foi muito bom. Mas aí, algumas pessoas que assistiram o show convidaram a gente para ir tomar uma saideira, comer alguma coisa no final, fora dali, né? Lanche do final da noite, né? Exatamente. E eu não queria ir de jeito nenhum. Aí eu fiquei, não vamos, tá tão bom aqui, tá do lado do hotel, vamos dormir daqui a pouquinho. Mas aí, todo mundo, vamos, né? E aí o pessoal de Natal a gente saiu num comboio, tipo de 3 ou 4 carros. E aí o pessoal de Natal foi guiando a gente. Aí chegou no local que eles queriam parar, tava fechado. Aí fomos em outro, fechado. Só achamos um local aberto. Era bem tarde, né, então? Não, já era pra tá fechado. Já era umas 3h30, 4 da manhã. E aí chegamos num local que estava aberto, chamava Companhia do Caldo. E aí a gente sentou, cerca de 10 pessoas em mesas enfileiradas, e eu estava na ponta aqui da mesa, exatamente como eu estou aqui, só que as mesas desse local ficavam todas na calçada, né? E aí eu sentei de costas para a rua, e o pessoal, 10 pessoas, e meu irmão lá na outra ponta, né?
E aí eu sentei, peguei o celular, botei aqui. Eu fiquei conversando, aí a gente pediu uns caldinhos. Também faço isso. E fiquei assim, né, de costas pra rua. Aí parou uma dupla de moto, isso já me disseram, né, que eu não vi, me disseram. Porque parou uma dupla de moto, os dois de capacete ficaram observando. E aí um dos músicos viu, mas achou que era motoboy, né? Aí daqui a pouco um deles desceu, passou do meu lado, pegou o celular sem dizer nem uma palavra. Pegou o celular, botou no bolso e saiu andando pra dentro do bar. Aí, na hora eu olhei assim, eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu olhei assim, eu levantei e falei, amiga, esse celular é meu. Aí quando eu falei isso, ele virou, encostou uma 45 aqui no meu braço, que ainda tem a cicatriz aqui, encostou a 45 e disparou. E aí eu já caí, eu fiz assim, né? Não teve conversa, ameaça, nada. Aí eu fiz assim, a bala perfurou meu braço, perfurou o pulmão, passou... Era uma pistola. 45. Aí sai, o estrago é grande. De uso militar, né? Uma arma... Pegou o tórax, passou um raspão no coração. Aí, viu? Como cirurgião, eu te falo isso. Passou a 2 centímetros. E pegou a coluna. E aí, perfurou o pulmão e se alojou na minha coluna. E eu já caí de lado, assim, em cima do meio-fio, já com o braço jorrando sangue pra cima. Puta merda. E aí, meu irmão, que tava na ponta da mesa, meu irmão levantou. Quando meu irmão levantou, o cara... No teu irmão também? No peito dele. E aí, meu irmão, a bala perfurou, a bala dele atravessou. Foi um pouco de longe, então. Foi mais distante. Mas o dano foi absurdo. Foi absurdo. Meu irmão teve vários órgãos atingidos, ele já fez reconstrução abdominal, acho que... Então pegou na região tóraco-abdominal do teu irmão, né? Tiveram que abrir abdômen, tórax ele perdeu duodeno, teve que tirar um rim, um monte de coisa. E aí o meu irmão caiu do meu lado. E aí, quando ele caiu assim, caiu bem próximo, ele esticou a mão pra mim, eu estiquei a mão pra ele e a gente se despediu ali mesmo, né? Que coisa dramática, cara. Foi. A gente, inclusive, a gente fez tem um clipe da Zero Calibre, uma música minha que se chama Não Perco a Fé. Eu me lembro, eu comecei a seguir sua banda daqui de uma pessoa com esse clipe aí. A gente fez a reconstrução da cena na introdução desse clipe, né? Exatamente como aconteceu. A gente fez essa coisa chocante, cara. Eu fico imaginando. Absurdo. Tem um documentário do Brasil Paralelo, que eu indico pra todo mundo, na plataforma Brasil Paralelo, chamado... só tá acessível pra quem é assinante, né? Eu sou assinante, chama-se Entre Lobos. Demonstrando a violência urbana no país, em como a situação está, e fala do Rio de Janeiro, obviamente, em como a coisa é incontrolável, principalmente pelo fato de governantes terem feito lá atrás, e aí não tem história de direita e esquerda, eles mostram que teve direita, teve esquerda, todo mundo sendo cúmplice disso aí, dessa impunidade que existe, né, nos dias de hoje, que vem lá de trás. As leis foram sendo afrouxadas, de forma que essa questão de audiência de custódia, etc. E depois disso você não viu mais nada, provavelmente te contaram se os caras foram embora, o que foi que houve. Não vi mais nada. Só sei que eles deram mais 5 disparos. Mais alguém foi atingido? Não, mas aí, quando atirou em mim, atirou no meu irmão, todo mundo saiu correndo, o bar tava cheio. Todo mundo saiu correndo e ele deu mais 5 tiros em direção à nossa mesa e foram embora. Certo. Você sabe qual é a vértebra atingida, a sua? A minha é T5, T6. T5, T6. Eu dou aula de medicina, eu sou instrutor de um curso de trauma. Esse nível aí é bem crítico para a pessoa ter manifestações que a gente chama de choque neurogênico, sabe? É bem grave. E quando eu soube do seu ocorrido com o seu irmão, né, eu soube aqui em João Pessoa, com esses detalhes aí. Essa história que você contou foi ipsis literis o que eu soube. Então contaram desse jeito. Sabia que você estava muito grave, entre a vida e a morte. Isso. Como foi? Conta essa experiência. Quantos dias você ficou no hospital e como foi isso? Eu fiquei... que você se recorda, né? Se não me engano, eu cheguei a ficar cerca de 10 dias na UTI. E no total foram 30 dias nesse primeiro hospital em Natal. Valfredo, provavelmente. A gente foi para um hospital de emergência, né? E depois nos transferiram para outro. Eu não lembro o nome dos hospitais. Mas eu fiquei 30 dias no hospital em Natal. Saí desse hospital e, assim, graças a Deus, consegui uma internação muito rápida no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Aí eu saí de Natal... Isso aí foi determinante, né? Fisioterapia e tal. Mas, assim,
na minha cabeça e na cabeça da minha família, a gente não conhecia a história do Sara, a gente não conhecia essa questão da lesão medular, então todos nós achávamos que a minha ida ao Sara representaria a cura. Então eu fui para o Sara Kubitschek acreditando que seria curado. Que você voltaria a andar. Exatamente, porque aí quando chegou no Sara eu tive uma grande queda, assim, eu caí na real, porque eu percebi que lá você não vai para ser curado. Lá você vai para se adaptar. Para ser reabilitado. Para se reabilitar, para você aprender a conviver com a sua nova realidade. Né? E ali foi uma grande escola de vida para mim. No começo eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei muito decepcionado, mas depois eu percebi o quanto aquela experiência foi enriquecedora para mim. Eu convivi com mais de 100 pessoas com lesões semelhantes, piores, com casos de tetraplegia, com pessoas que vivem com traqueostomia. Então, tem pessoas com histórias muito piores e continuam vivendo, lutando pela vida. E aquilo foi uma grande escola para mim. Eu entendo. Quando foi que caiu a ficha de que você estava vivo? Isso comparado com o momento do trauma, né? Quando você disse assim, caramba, porque você me contou agora que você pegou na mão do seu irmão e disse, tipo, tchau, irmão, morremos. Exatamente. E quando caiu a ficha, você acordou e disse, caramba, eu tô vivo. Quantos dias? Você deve ter ficado entubado um bom tempo, né? Eu acordei durante a cirurgia de emergência na UTI, porque eu tinha perdido quase todo o sangue do corpo. E eles não estavam conseguindo fazer transfusão de sangue. E eu acordei numa experiência muito traumática, que foi no momento que eu tava com os braços amarrados, e eles cortaram... Dissecaram. Eu tô falando tecnicamente, Isso. dissecaram a veia braquial aí, pra botar o sangue por aí. E eu acordei, tinha umas 2 ou 3 pessoas da equipe médica do lado, e estavam enfiando a mão aqui dentro e puxando a veia, como se parecendo corda do instrumento. É isso mesmo, a gente puxa assim mesmo. E eu acordei nessa hora. Gritando, desesperado com a dor. E tinha gritando. Junto da veia passa a artéria e passa o nervo. Provavelmente estavam puxando o nervo. Pois é. Dói pra caramba. E aí eles estavam tentando de tudo para poder pegar um acesso, mas né? acredite, isso aí pra nós, como médicos, o fato de você estar sentindo dor aí no braço era um ponto positivo incrível, porque dizia que a lesão não tinha sido tão alta. Quem teve uma lesão muito alta, a lesão medular, foi o Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens Paiva, que foi perseguido ele era da esquerda, mas também foi perseguido por Getúlio. Acho que era por Getúlio, não me lembro, posso estar falando alguma bobagem, mas ele foi perseguido e sumiu. Acho que não foi Getúlio, que foi em 1964, por aí. Não foi Getúlio. E Marcelo conta no filme, no livro Feliz Ano Velho, um mergulho em água rasa, e eu já atendi pacientes assim no hospital, que ele ficou tetraplégico. E depois que fizeram a cirurgia para fixação da coluna, foi se delimitando o nível de lesão e ele ficou paraplégico. Nesse livro ele conta a primeira experiência sexual dele, conta como ele fazia para defecar, né, limpar o reto, fazer tudo isso. E tem um outro relato que foi o que abriu a discussão, o debate de suicídio assistido. Não sei se você já viu a história de Ramon Sampedro, que é um espanhol, que mesma coisa, mergulha em água rasa, tetraplégico, e esse aí passou 30 anos tetraplégico, e ele pediu autorização ao governo espanhol para falecer dignamente. Ele não queria mais viver, pela tetraplegia, etc. E o governo, obviamente, disse não. O governo não ia comprar essa briga, né? E aí uma moça se apaixonou por Ramon Sampedro, isso já é um spoiler do filme. Eu assisti esse filme. Javier Bardem. Você assistiu, né? E ela se apaixona por ele, ela o ajuda a cometer suicídio, né? E ele fala, ó, vocês do Estado são culpados por eu não estar morrendo dignamente, etc. E aí ela foi presa, depois solta. Abriu-se esse debate em ética médica, a gente chama de suicídio assistido. Só voltando, depois de dissecar a tua veia, você tava com dor, não deu pra dizer assim, tô vivo, né? Mas depois você notou que você tinha realmente resistido aos ferimentos. Aí depois desses gritos de dor, eu apaguei e acordei já no final, depois desse procedimento todo, mas eu acordei quando eu lembro da figura da minha mãe ao meu lado, na cama, e na UTI, e foi foi o momento mais difícil da minha vida, foi aqueles dias na UTI, cerca de 10 dias de UTI.
Porque o pulmão perfurado e eu sem conseguir respirar, eu sem conseguir falar. Horrível. Eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar, eu não conseguia... Tava assim, entubado? Tava entubado e eu puxava assim. Que agonia. E não vinha o ar, não vinha o ar. Eu queria chamar as pessoas e não conseguia, né? E os braços amarrados, eu não podia fazer absolutamente nada. E aí eu lembro de um momento de eu dizer que eu não estou sentindo a perna, de eu me comunicar, né? Não estou sentindo a perna. E aí chegou um momento que o médico falou assim, não, isso é medicamento, daqui a pouquinho vai passando o efeito, vai voltar a sentir. Mas aí foram passando os dias E não. e nada. Até que sua ficha caiu no SARA. Não. Lá em Lá Natal mesmo. ainda, eles me tiraram da UTI, me levaram para um quarto, onde eu passei mais 20 dias. E aí eu já estava falando e dizendo, não sinto as pernas. Não estou sentindo minhas pernas. Aí chegou o momento que aí o médico veio e comunicou. Eu sei que não é fácil, mas o que é? Como foi a experiência? Tipo, o cara... É difícil explicar. É difícil. Na hora você tem um choque, você tem uma mistura de sentimentos. Porque, ao mesmo tempo, você agradece por estar vivo, né? O continuar vivo, mas aí você, sabe, começa a imaginar, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Já passa um filme na cabeça. os filhos, como é que etc., a vai família. ser? Eu, frequentemente, me deparo com situações assim. Ou pacientes e vítimas de violência urbana por tetraplegia, etc. E eu passo sempre no neurocirurgião, mas eu desde que eu me deparei, na época em que eu era cirurgião geral, né? Com um jovem de 25 anos, que a lesão dele foi muito alta, foi de C5, e depois ela subiu, né? Tem um edema depois da lesão, e ele faleceu por déficit respiratório, não conseguia, pegou o bulbo, e eu amputo pacientes com frequência, pacientes jovens, né? Vão pra farra, bebem, usam drogas e tal, e aí teve um jovem de 16 anos, nós passamos a noite operando esse jovem, cara. À noite, literalmente. Ele chegou às 10, a gente foi até 5 da manhã. Nossa. E eu tava no plantão no outro dia. Eu tava 24. Fui dormir um pouco. Às 9h30, 10 horas, levantei. E fui lá e cirurgia não deu certo. Não conseguimos salvar. Foi uma explosão da região atrás do joelho, né? A gente chama a região poplítea. E aí eu cheguei pra eles, olha, infelizmente não salvamos sua perna. Esse cara desesperou, né? Não posso perder, minha vida acabou e não sei o quê. Não é bem assim. Calma, a gente agora tentou preservar a sua perna, vamos preservar a sua vida. Bom, para resumir a história, né? Porque o podcast é você que fala. O jovem hoje vai pegar atestado comigo com uma prótese de moto. Eu disse, caramba, cara, porque tu vem de Uber? Porque não, aqui eu sei me virar, a cabeça já é outra, né? Então, essa experiência aí que você falou do SARA, muita gente fala, né? O fato de você enxergar outras pessoas, você notar que você não está sozinho. Então, me fala aí, deve ter tido pontos-chave, né? O chegar, o choque e depois a aceitação de você ver, pô, eu posso ter uma vida nessa nova condição que eu me encontro. É verdade. Como foi essa tua... O primeiro choque que eu tive já foi na entrada, porque eu fazia mais ou menos uns 60 dias que eu estava lesionado, 45 dias. 45 dias que eu estava de lesão, e aí eu entrei no SARA, e quando chega já, você... Posso botar aqui? Pode sim. Tá. Aí você preenche os dados na recepção, aí quando... Eu estava sempre cercado por minha família, né? Até então. E você estava com esperanças de voltar a andar. Tava com esperança. Eu fui lá achando que ia voltar andando. E aí quando eu cheguei lá, minha mãe foi comigo. Quando chegou já na recepção, aí você tira seus pertences todos, você já bota a roupa do hospital, guarda todos os seus pertences lá numa salinha deles, e aí você vai para um andar onde ficam só as pessoas lesionadas. Aí a minha mãe já foi barrada. A sua mãe não pode subir. Aí eu, como assim? A sua mãe não vai ficar aqui, você vai ficar sozinho. Aí você já é separado de todo mundo. Isso é fogo, né? Aí eu subi, né? Eu tava muito abalado emocionalmente. E aí quando eu subi, que eu vi aquele salão enorme, uma cama do lado da outra, ninguém fica em quarto. É uma maca. Todo mundo junto. Todo mundo junto, um do lado do outro. E aí, naquele momento, nossa, eu bato um desespero em você.
Aí me colocaram lá na maca e eu fiquei lá. Aí você fica lá esperando e esperando assim as coisas que a programação que eles traçam para você. Cada hora do dia vem um especialista diferente, vem um fisioterapeuta, psicólogo. Aí você fica, né, seguindo aquela rotina. E você já começou quando chegou? Quando eu cheguei, já veio uma equipe médica, já se apresenta, já fala, mas aí eles falam, vem alguém passar para você a sua programação, você tem que fazer, bota no quadro os horários, tudo. Aí tem um horário determinado para cada paciente entrar no banheiro. Assim, tem muitas normas, né? Muitas regras. Tua mãe sabia que ela não ia entrar? Não. Caramba, então era desespero de um lado e desespero do outro. Desespero dos dois. Ela não sabia como você estava e ela ficou de quê? Hotel mesmo? Aí minha mãe tinha amigos lá, foi pra casa de um amigo, só podia ir lá no horário de visita, né? Diária. Uma visita diária. Menos mal, né? E aí, meu amigo, como foi a experiência, a reabilitação, quanto tempo levou e como saiu a cabeça? Nesse primeiro momento, eu passei 45 dias na internação. Normalmente são 30, mas eu tive escara, né? Que é uma úlcera de pressão, né? Pressão. Né? Então, a região sacral, você exatamente. Teve? Uhum. E aí eu tive escara, fiquei mais tempo porque eu não pude fazer a reabilitação completa, né? E aí, esses telefones aí. Sem problema, sem problema. Eu não fiz a reabilitação completa. Por conta da escara. Por conta da escara. E aí foi programada. 45 dias, então. Foi programada já uma segunda ida, né? Mas nesse tempo eu cheguei eu tive meu primeiro contato com o esporte, que eu fiz uma aula de natação experimental. Eles fazem muito essa introdução ao esporte lá. Bacana. Eu fiz muitos exames médicos, né? E eu tava na esperança de ter alguma chance de cura. Mas os exames... Seu psicológico foi, como eu posso dizer, se adaptando nesse período e já saiu preparado, ou depois da alta do SARA você ainda teve que se... Vou tentar usar um termo adequado. De que se habituar realmente com sua nova vida. Eu passei por muitas fases ainda depois do SARA. Muitas fases, assim, até chegar ao momento que eu vi que eu me encontro, houve fases diferentes. Eu entrei em depressão, passei por momentos muito, muito difíceis. Em algum momento você pensou em uma besteira? Pensei, sem dúvida. E o que é que te fez não cometer? O que me fez foi o meu filho mais velho, né? É impressionante como nossos filhos... O meu amor por ele né? me fez, sabe... E também eu me apeguei muito, muito a Deus. Nesse período, eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu nunca frequentei nenhum tipo de igreja, nunca frequentei... Mas eu sempre tive a minha forma de falar com Deus. Mas nesse período que eu fiquei muito tempo deitado em cima de uma cama, eu busquei me aproximar cada vez mais de Deus e me apegar mais a Ele. Eu busquei conhecer músicas religiosas, conhecer as letras, porque como eu sou músico e a música sempre foi a minha grande paixão, eu comecei, eu quebrei o preconceito que eu tinha com a música religiosa, né? Nesse período. Eu comecei a ouvir, comecei a tentar compreender as mensagens e abriu minha mente nesse período, né? E hoje eu admiro bastante. E canto algumas também. Bacana. Hoje eu vejo que você superou tudo isso, né? Já vive sua vida readaptada, né? Mas existem dificuldades. Muitas. Nessa readaptação das pessoas. Eu vi até... Quando eu venho para podcasts, eu sempre me preparo. Eu busco vídeos, etc. E eu vi uma moça que falava que o termo portadores de deficiência não é adequado. E eu concordei com a explicação dela, porque quando você porta é algo que você tem e pode deixar de ter. Você pode entregar para alguém passar. Eu estou portando esse relógio e amanhã eu não estarei. Então eu concordei com ela e vi que o termo que talvez fosse mais adequado seriam pessoas com necessidades especiais. Eu não sei se isso entre vocês é também uma espécie de norma ou como funciona. E eu vi um vídeo seu, quem não segue o Otávio, siga Ock Soares, OCK Soares. Ele sempre está postando coisas relacionadas às dificuldades que ele tem e também música. E eu vi uma postagem sua sobre estacionamento indevido, né?
Além dessa experiência, pessoas mal educadas que chegam e estacionam em vagas de idosos, de pessoas com deficiência física, ou seja, necessidades especiais. Alguma te marcou assim, diz, caramba, essa eu tive que me segurar. Alguma dessas aí você diz, cara, eu não devia. Né? A mais recente que aconteceu comigo foi inacreditável. Que foi dentro do meu prédio, dentro da minha vaga, da minha vaga, dentro do meu prédio. Eu tava trabalhando, né? Passei horas trabalhando, louco para chegar em casa, né? Ah, meu Deus, entrei no prédio, vou para casa. Quando eu vou parar na minha vaga, um carro estacionado, atravessado na vaga e ainda tampando a entrada do elevador. Eu não tive como sair do carro, eu não tive como, né, entrar no elevador, não tinha como fazer nada. E o cara já fica irado, né? Cara, e assim... É um desrespeito diário, né? É um desrespeito diário. Assim, pela primeira vez, o que aconteceu foi uma coisa tão absurda que esse episódio eu entrei na justiça. Porque foi um desrespeito... Se fotografou? Fotografei, né? Porque quando eu fiquei dentro do carro esperando passar alguém, aí quando passou o outro morador, eu, por gentileza... Eu sou dessa vaga aqui, a minha vaga tem um carro estacionado que eu não sei de quem é. Você pode verificar o estacionamento no subsolo. O telefone não pega. Né? Aí eu não tinha como falar com o porteiro. Incrível. Aí você pode ir lá na portaria, avisar, por favor, tem um carro lá para ver de quem é, porque eu já estava lá 20 minutos lá esperando na minha vaga. A boa vontade do cara. E aí bicho, aí eu fui, peguei o telefone e ia começar a filmar. Quando ia começar a filmar, o elevador abre. Poderia ficar. É a Bixby. Quando eu ia começar a filmar, aí abriu o elevador, aí chegou o cara. Aí eu parei o telefone e falei, o senhor é o proprietário desse carro? Aí o cara, eu tava trabalhando, meu amigo. Putz, o cara já falou você nem ia botar na justiça. Não, né? Pois é, bicho, porque eu passo por isso todo dia. Todo dia, diariamente, eu passo... Eu imagino. E o meu primeiro trabalho é de conscientização. Eu não chego agredindo ninguém, eu não chego desrespeitando ninguém, eu chego... Por gentileza, já tem um texto já decorado. Por gentileza, senhor, deixa eu lhe explicar. Essa vaga é uma vaga para uma pessoa com necessidade. Ela tem uma faixa listrada que é necessária para a abertura da porta, para a retirada da minha cadeira de roda. Eu já tenho o texto todo decorado. E eu ia falar a mesma coisa para ele. Normalmente eles pedem desculpa, né? Normalmente eles pedem desculpa. Não, era só um minutinho, não sei o quê. Foi sempre me perdoe. Me perdoe, não sei o quê. Mas o cara cresceu. Já chegou, o que é que você quer? Chegou. Eu tava trabalhando, meu amigo, eu sou músico. Aí pronto, o cara era músico também. Fazendo show, era um músico que tava fazendo um show no meu prédio. Cara, aí eu falei assim, como é, rapaz? Deixa eu filmar o que tu tá falando aí. Pode filmar, isso não dá em nada não, meu amigo. Isso não dá em nada. Eu não sou daqui, não vim ficar, não sei o quê. Vai dar em nada não, peraí. Como é, não sei o quê. Filmei tudo. E ele viu que você era pessoa com necessidade especial? Sim, com certeza. E acho que por isso ele... Cresceu a voz, cresceu mais. Né? E aí, aí depois ele tirou o carro dele, depois que eu saí do meu carro, a discussão foi aumentando, ele pegou o carro, ficou fazendo manobras dentro da garagem, me intimidando. E aí... Caramba, que coisa, que situação, hein? E aí foi pra justiça. Realmente essa aí... Acho que não, vai ser difícil superar, viu? Pois é, essa foi a pior de todas. Mas já tive um monte, né? Eu imagino, eu já vi algumas postagens que você faz e realmente eu fico indignado quando vejo já. Imagino você que está lá no momento vivendo isso, né? Tem uns mitos que eu anotei aqui que eu acho que são muito importantes pra gente destruir de uma vez por todas, uma vez que esse vídeo vai ficar aí na internet, né? Vai ficar pra posteridade, certamente 30, 40 anos esse vídeo estará aí. E acho que é uma boa oportunidade para a gente destruir alguns mitos, principalmente relacionados à sexualidade da pessoa com necessidade especial, né? Algumas pessoas acham que a pessoa com necessidade especial, com trauma medular, a sexualidade dela muda ou ela se extingue. E eu vi que isso é um mito. Vi também que existe ereção, depende do nível de lesão medular, né? Existe ereção. Você tem uma filhinha, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o que você já tinha antes do que trauma. agora tá com 15 anos. 15 anos. E agora tem um bebezinho que tá com 1 ano e meio. Isso. 1 ano e 5 meses. Agradecer a sua esposa, como é o nome dela? Viviane. Viviane, por ter ficado com seu bebê, para você estar aqui. Viviane, muito obrigado por ter liberado aqui o Otávio pra gente conversar. Então,
Otávio, me fala um pouco dessa coisa que eu já falei aqui que é mito, né? A questão da ereção, Sim, que não sim. é uma coisa que falta na pessoa que tem necessidade especial com lesão medular. Também outro mito que eu coloquei aqui, que depende muito dos parceiros. E, na verdade, o que eu vi é que a sexualidade ela é redescoberta por outros pontos e que a pessoa faz um sexo de qualidade e de forma um pouco diversa do que fazia em outrora, né? Me Isso. fala um pouco disso aí, por favor. Eu acredito que muda sim, mas muda para melhor. Aham. Porque você passa a ver tudo de outra maneira, você passa a sentir, né, a relação sexual de outra forma, né? Tem os pontos de descoberta que você vai realmente adquirindo. Agora, tem que ter uma parceira que tenha essa disponibilidade, que tenha também esse interesse em fazer essa descoberta com você, porque o primeiro passo, assim, não é fácil. Eu entendo. A primeira relação que eu tive foi uma relação que, assim, totalmente uma descoberta. E a cada relação eu ia descobrindo um pouco mais, né? Aham. Até você... Você acaba estimulando outros pontos, né? E outras Sem coisas dúvida, na sem relação a dúvida. dois, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acredito que isso é uma coisa que torna com uma relação sexual de maior qualidade. A pessoa com deficiência, ela pode ter uma relação sexual, aliás, uma vida sexual Isso. muito ativa. Aham. Muito ativa. E pode ter filho, já vi aqui, ó, verdade, pode ter filho, tanto que você tem uma filhinha, não tem nada a ver com dependência dos parceiros, então, esse ponto aí para quem está assistindo o podcast, e eu acredito que vai ajudar muita gente, né, que talvez esteja passando por dificuldades semelhantes às que o Otávio passou e passa, né, Yeah. não acabou com o trauma. Seu irmão, como está? Tá muito bem. Tá bem? Que bom, tem, cara. tem um filhinho também. Eu tava agora, até com receio de perguntar, porque o trauma dele foi grave, né? Mas foi ele gravíssimo. também Tá sobreviveu. bem. Ele continuou morando no Rio de Janeiro, ele não quis Ah, voltar. bacana. Um abraço Mas- para seu irmão Elísio, né? Isso. Um abraço, Elísio, também. Quando vier aqui, venha conversar conosco, que vai ser um prazer. E muitos shows aí com a banda atualmente? Sim. A banda... Toda semana a gente tá aí num local diferente, fazendo vários shows. Além da banda, eu também faço voz e violão, né, de vez em quando. Aham. Mas a banda GOC tá aí. Por que Gok? Ativa. Eu ia te perguntar isso. Por quê? GOC porque quando eu voltei para João Pessoa, decidi voltar, os primeiros músicos que me procuraram pra gente fazer um projeto foram Gledson, Ah, Gleidson, isso. Gledson e Elinho Medeiros. Ah, daí o GH. Exatamente, Ioki Soares. GH e Ioki. E aí a gente juntou e fizemos. Só que a gente, como eles são músicos fixos de Chico César, e a gente chegou, Verdade. a gente fez ensaio, montamos um repertório e fechamos um casamento. Que a banda foi fundada mais voltada para esse ramo de festas, de casamento, formaturas. Porém, a gente teve que mudar isso porque João Pessoa ainda tem essa mentalidade que a banda tem que tocar forró, tem que tocar de tudo. E aí a gente foi e terminou indo tocar. Consegue tocar forró? Não, eu não. também não. Não, eu gosto muito do forró autêntico. O forró, do que a Luiz gente tá Gonzaga, habituado, cresceu com isso. Dominguinhos. Pronto. Eu admiro Mas esses demais. atuais não dá, Mas né, os atuais Otávio? eu não consigo, assim, então não dá pra mim, né? Aham. E aí a gente fez essa primeira banda, e aí quando tava o show marcado, perto do show, surgiu uma série de shows pra Chico César. E aí eles me explicaram, falaram, tá, a gente não quer prejudicar, a gente gosta demais, queria trabalhar com você, mas vai terminar prejudicando. E aí eu tive que substituí-los na banda. Entrou Lula, né, na batera. Lula na batera, Jeff, que também fica com G, né? Aham. Jeff, Lula e Ivan Dantas, né? Ivan na guitarra. Que é um mimoso na guitarra. Muito aí. bom, sensacional. É. Um abraço para Ivan também. Meu amigo, então, fantástica essa conversa, e eu trouxe de propósito aqui os instrumentos. A gente vai ter que cortar, né, Cássio e Juan, para poder ligar os instrumentos, e a gente já volta tocando pelo menos umas duas músicas que... Fazer um sonzinho aí, né? Vamos Você nessa. tocando baixo aí. Mas já quero, de antemão, agradecer muito. A gente vai ter os agradecimentos no final e suas considerações. Mas foi extremamente valioso sua participação hoje aqui. Eu acredito que vai ajudar muita gente, e é esse o objetivo. Não tem outro motivo para a gente estar aqui, se não for para trazer uma esperança para as outras pessoas com nossas experiências e demonstrar que a vida não vai acabar dessa forma pelo fato de você ter uma dificuldade, né?
Com certeza. Então, eu que agradeço aí pelo convite e quero dizer que muita gente me procura aí nas redes sociais, contando, né, experiências particulares ou de algum parente próximo, pedindo algum aconselhamento, e eu faço questão de dividir, de compartilhar, né, o que eu passei. Eu tento ajudar da forma que puder. Então, se você tiver com dificuldade, né, for uma pessoa com deficiência, estiver passando por alguma coisa, pode me procurar. Colocar de novo aqui o Instagram de Otávio agora na Pode tela. me procurar, que vai ser, eu faço questão de ajudar, porque eu passei por isso e sei o quanto é importante, o quanto uma palavra pode mudar. Muito bom, obrigado. E depois do corte, vamos cortar agora, vocês vão ver a gente tocando uma música. Atenção. Before, could you look in the eye? You're just like an angel. Your skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. Wish I was special, so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Don't care if it hurts. I wanna have control. Acho que eu errei, né? I want a perfect party. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Makes you happy, what makes you so. Aí eu esqueci. I wish I was special, so fucking special. I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Depois dos 40 a gente termina as músicas, né? Na época do Legião eu tocava um aí. Um abraço. Amigo, muito bom. Obrigado por ter vindo aqui. E vamos marcar aí para um som, né? Com certeza, com certeza. Suas considerações pra gente encerrar. Eu quero dizer que foi um prazer, passou rápido, né? Por mim, a gente não sente, é incrível. A gente ficaria conversando aqui por muito mais tempo, então, para mim foi um prazer imenso. E, pô, fiquei muito lisonjeado com o convite
E tô à disposição, sempre que precisar aí. Prazer. Até o próximo Red Talk.